Salve, meu nobre concurseiro, seja bem-vindo, né, à nossa primeira aula do nosso Código Penal Militar, né? O vídeo, né, ele vai ser direcionado para o concurso da PMCE, né, para a banca de vocês que possivelmente será a IDECAN. Mas caso você esteja estudando para outro concurso que caia direito penal militar, vai servir para você do mesmo jeito, não tem problema. Você vai fazer PM Sergipe, PM Piauí, PM, qualquer PM que você for fazer, ou então qualquer concurso que você for fazer que tenha direito penal militar, mesma coisa cai, tá bom? Para você, a aula não é descartável, pelo contrário, a aula é indispensável para você. Então aqui é um projeto para quem está estudando antecipado, para a PMCE, né? A gente tem muito tempo, o concurso está previsto para 2025, mas a gente vai começar a estudar de agora. O objetivo do professor, fazer um material simples e objetivo, tá bom? Esse é o principal, nossa principal finalidade. E de antemão já vou criar o grupo no WhatsApp, tá bom? Quem quiser entrar no grupo, eu vou deixar no link do vídeo vou deixar o link na descrição do vídeo do grupo. Vai ser criado hoje, agora, vou já criar. Vai ser Futuros Soldados PMCE. Só entre no grupo se você estiver extremamente determinado, para quem quer estudar até sair o edital. Para aquele pessoal que tem um sonho mesmo de ser policial militar, quer seguir estudando até a data da prova. Lá vai ter materiais didáticos, novidades do concurso. A gente vai compartilhar o que? Conhecimento. Então o grupo é indispensável para vocês. Então não deixem de entrar no grupo, vai ficar na descrição, beleza? Então, pessoal, no edital de vocês tem a parte de Direito Penal Militar. Senhores, se você pegar a última prova de 2023, né, da PMCE para soldado e para oficial, você vai ver que a parte de Direito Penal Militar, a IDECAN botou matando o meu aluno. Não foi só letra de lei, cobrou doutrina, meu amigo. Foi uma das provas mais difíceis de direito penal militar. Pessoal, as questões tinha um item lá que tinha 7 linhas, um item só, né? Múltipla escolha A, B, C e D. Tinha uma linha só que tinha 7 linhas, vocês têm noção? As questões são gigantescas, são para cansar o concurseiro. E um detalhe, você cai. O que você tem que observar? O que foi cobrado, né, de diferente? Primeiro, cobraram doutrina, entendimento doutrinário dos grandes estudiosos do direito. Segundo, pessoal, a IDECAN, ela trabalha com o quê? Com pegadinha. Então, o que ela faz? Ela pega o texto legal, aí bota papapá, ela muda uma palavrinha bem aqui, tá na literalidade, muda uma palavrinha, a questão torna-se errada. É a forma que a IDECAN trabalhou nas últimas provas que ela fez para a PMCE. Então, a gente vai trabalhar em cima da banca, do jeito que ela gosta de cobrar. E acredito que todas as outras bancas também a forma de cobrança é bem parecida. E hoje nós iremos iniciar o curso de Direito Penal Militar. Hoje é a primeira aula. A gente vai estudar, pessoal, interpretação da Lei Penal Militar, tá bom? Basicamente que é o Código Penal Militar todo para vocês, tá bom? Basicamente cai completo, tá bom? Então a gente vai estudar a interpretação, né? A interpretação autêntica aí do nosso direito penal militar. Show de bola? Lembrando, ó, que é uma lei bem antiga, né, pessoal? Uma lei de 1969, né, senhores? É muito antiga. Então, basicamente, é dividida em parte geral e parte especial, né? A parte geral, bem dizer, cai tudo para vocês. E a gente vai esmiuçar tudo aqui gratuitamente, tá bom? Só, pessoal, que hoje eu vou passar, em cima da interpretação da lei penal, uma mini reforma, né? Para quem não sabe, o nosso Código Penal Militar, que é de 69, ele passou por uma mini reforma. A lei é essa, 14.688 de 2023. Foi no finalzinho de 2023, né? A gente está fazendo a divisão, professor? Então, pessoal, essa lei aqui, ó, ela trouxe muitas mudanças, pessoal. 14.688/2023. Pessoal, vocês têm noção de que todas essas mudanças advindas dessa mini reforma do Código Penal Militar, vocês têm dúvida que ela vai ser extremamente cobrada? Pessoal, é questão certa na prova, eu boto minha mão no fogo. É questão certa, por quê? Porque foi um marco muito grande, teve muita relevância, né? Com certeza a IDECAN vai cobrar a reforma no Código Penal Militar, pode ter certeza. E nada melhor do que fazer uma primeira aula trazendo essas modificações, né? Então a gente vai fazer a interpretação e vai trazer aí as atualizações no padrão para vocês, muita mudança. Então, sem mais enrolação, vamos continuar, né? Senhores, ó, vamos ficar aqui primeiramente. Vamos lá, pessoal. Bem aqui no nosso artigo 21, né?
Ó, tá aqui, ó, a lei 14.688 de 2023. Ó, essa lei alterou muitos dispositivos, né, do nosso Código Penal Militar. E acabou representando uma reforma significativa dos institutos do direito penal militar. Nem tanto, né, pessoal? Nem tão significativa. Eu vou provar para vocês que não foi tão significativo assim. Primeiro, pessoal, eu sei que você pode ser aquele aluno que nunca estudou Código Penal Militar. Então não tem problema, porque eu vou passar muita coisa aqui que é indispensável para você. É uma aula introdutória, é uma aula inicial. Só que como eu vou começar pelas atualizações, pode ser que muita coisa você fique voando, você fique sem entender. Mas na próxima aula eu vou começar como se fosse do zero. Primeiro eu vou trazer as atualizações, porque a banca vai cobrar essas atualizações, é questão certa de prova. Então uma ou duas ou três questões da tua prova vai estar aqui, pode ter certeza. E depois a gente começa como se fosse do zero, né? Então, pessoal, muitas das vezes você escuta, ó, eu tô estudando o quê? Ó, eu tô estudando com vocês interpretação, certo? Como que você vai interpretar a lei? Porque quando a gente for estudar, por exemplo, a parte especial ela traz os crimes, né? Os crimes lá em abstrato. Então, por exemplo, ó, você tem um motim, ó, reunirem-se militares, ó, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando cumprir, ó, pena, reclusão de 4 a 8 anos. Então, você vai ter lá os crimes, certo? Só que você tem que saber interpretar, por exemplo, reunirem-se militares. Quem são militares? Quem é considerado militar? Eu vou considerar só o ativo, o inativo, da reserva, o reformado, é o matriculado, é o incorporado, quem é militar. Então nós vamos interpretar. Se você não passar por essa escadinha, quando você chegar lá e for estudar os crimes, você vai se enrolar todinho, você vai ficar voando. Então todo esse passo a passo que eu vou trazer para vocês é importante. E muitas das vezes a gente escutava falar desse cara aqui, do assemelhado, e dificultava muito, dificultava demais na hora de estudar, porque o professor sempre falava lá, quem já foi meu aluno, eu falava, pessoal, ó, tem essa figura do assemelhado, quando a gente for estudar o artigo 9º, a gente vai ver esse assemelhado. Muitas das vezes ele tem na lei, só que na verdade esse cara ele nunca foi aplicado efetivamente no direito penal, desde 47, pessoal, de 47, que não existe mais esse cara na ordem jurídica. Então ele ficava ali aparecendo na lei, tinha à disposição, mas na prática não tinha nenhum tipo de aplicação em nada mesmo. Teve uma corrente da doutrina que tentou até associar esse cara assemelhado com o PM temporário. Lembra, pessoal, que em algumas polícias militares tinha o PM temporário, que ele era contratado, ele tinha um determinado tempo ali, né? Então tentaram equiparar ele como se ele fosse um assemelhado, mas não vingou, não deu certo, tá bom? Então quem é um assemelhado? Primeiro vamos explicar quem é esse cara. Ele não existe mais. Esse artigo 21, você já bota aí, se seu Código Penal ainda tiver, ele está desatualizado. Ele foi revogado. Beleza, pessoal? Não tem mais figura do assemelhado, foi um grande peso aí. Vai facilitar o nosso estudo, tanto em questão de interpretação da lei, como na lei por um todo. Então, quem era o assemelhado, senhores? O assemelhado, ele era um funcionário, um servidor público que não era militar. Então, primeiro, esse cara não era militar e ele não estava incorporado nem nas Forças Armadas, nem também nas polícias ou corpo de bombeiro militar. Só que ele era sujeito o quê? À disciplina militar. Beleza? Então hoje não existe mais. Então você esquece o artigo 21, tá bom? Se o seu Código Penal Militar tiver, tá desatualizado. Tá bom? Eu não vou nem ler porque nem precisa, pessoal. Porque revogou, não existe mais essa figura de assemelhado. Show de bola? Então você já arrisca aí, porque tá o que, ó? Revogado. Eu vou disponibilizar, pessoal, no meu Instagram, todo o Código Penal atualizado em PDF. Então, se você quer o Código Penal, eu vou deixar nos meus stories lá, tá bom? Se você tá vendo essa aula muito tempo depois, vai ficar naquelas bolinhas que ficam embaixo dos stories antigos. Eu vou botar lá, DPM. Aí você já sabe, Direito Penal Militar. Vai deixar o link lá e você baixa, tá bom? Todo atualizado. Então, assemelhado, pessoal, não existe mais. Então, professor, por que o senhor está passando uma coisa antiga que está revogada se não vai cair na minha prova? Meu aluno, por equívoco da banca, ela pode acabar cobrando lá assemelhado. Porque ela pode botar de acordo com a redação anterior. É possível a banca cometer erro? É possível demais. Você vai resolver várias questões do que concurso, não vai, meu aluno? Vai. Muitas das vezes vai ter lá assemelhado, né? E aí, a questão vai estar correta, apesar de ter o assemelhado, porque é antes da redação, mas você vai ter que ter questão para poder você resolver. Então, mesmo tendo assemelhado lá, você desconsidera, porque antigamente, mesmo tendo assemelhado, a gente já desconsiderava ele, entendeu? Então, fique atento, se você vê a figura do assemelhado aí, você sabe o que é, e sabe que hoje, após a nossa mini reforma, se eu não me engano, ela teve uma vacácio legis, né?
se eu não me engano, foi 60 dias, né? Essa lei aqui, que foi a lei da mini-reforma que alterou o nosso Código Penal Militar. Show de bola? Passando, meu aluno, passando. Agora, pessoal, nós vamos estudar aqui o conceito de militar, tá bom? Quem é militar? Quem é considerado militar para o nosso direito penal? Cuidado, pessoal. Esse conceito de militar é para aplicação desse código, das regras contidas no nosso direito penal militar. Tu não vai levar esse conceito de militar lá para a Constituição, não, porque lá já é outra norma, é outra lei. A Constituição já é outro assunto que nós iremos estudar depois. Aqui vai ter constitucional também. Então não vai confundir lá com o conceito de militar, não vai levar esse conceito lá para o direito constitucional, por exemplo, é para a aplicação do código. Então quem é considerado militar? Professor, por que que eu tenho que entender quem é o militar? Cara, é muito importante isso aqui, pode te derrubar na prova. Por quê? Porque às vezes, a maioria das vezes, a palavra militar, o nome militar, ela abrange, ela aparece como elemento típico do crime, tá bom? Por exemplo, ó, deserção, ó, o crime de deserção, ó. Deserção, ó, ausentar-se o militar, sem licença da unidade em que serve, ou do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada, um dos mais cobrados, viu, pessoal? Então, ausentar-se o militar. Mas aí, professor, quem é militar? Quem é considerado militar? Por isso que a gente tem que interpretar a lei, tem que fazer a interpretação autêntica. O direito penal militar, nessa parte geral, ele já fala pra gente quem é esse cara, quem é militar. Por isso que é importante a gente estudar primeiro a interpretação. Então, pessoal, quem é que pode praticar esse crime aqui? Só o militar, não é isso? Não é só o militar? É só o militar. Só que eu tenho que saber quem é considerado militar para o Código Penal Militar. Pode ser militar inativo, por exemplo? Quem vai dizer isso? É a própria lei. Então, a lei diz, pessoal, que o militar, quem é considerado militar? É qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada nas instituições militares ou nela matriculada para servir em posto ou graduação ou em regime de sujeição à disciplina militar. Então, pessoal, para resumir, quem é considerado militar para o nosso Código Penal Militar é o incorporado, pessoa incorporada, né? Ou a pessoa matriculada em instituição militar. Então, lembra, quem é considerado militar é aquele que incorporou, né, na instituição, ou aquele matriculado. Incorporou, ele ingressou, né? Foi incorporado na instituição. Matriculado, às vezes você está matriculado ali, passou na polícia militar, vai se matricular para o curso de formação. Você já é militar. Inclusive, para a lei estadual, que instituiu o Estatuto dos Militares, você já é militar ativo. Então, você já responde pela disciplina militar, tá bom? Então, entre o matriculado e quando você sai soldado pronto, por exemplo, você está incorporado, né? Então você é considerado militar e vai responder aqui ao Código Penal Militar. Então entra tanto o incorporado como o matriculado. Aí, pessoal, vem uma observação importante. Por quê? Porque em tese, pessoal, o incorporado e o matriculado é um militar o quê? É um militar ativo. Lembra, pessoal, que nas corporações eu tenho o militar, de forma geral, e esse militar ele pode estar em duas situações. Ou ele é ativo, ou ele é o quê? Inativo. O militar ativo é o militar que está no exercício da sua carreira. Ele não se aposentou, ele está no dia a dia trabalhando. O militar inativo é o militar aposentado, tá bom? E o inativo ainda tem mais duas divisões. Ele pode ser militar RR, o que é RR? Reserva remunerada. E ele pode ser militar inativo reformado. Beleza? Qual é a diferença, professor? Veja bem. Lembra que o ativo é o cara que está no exercício da carreira, é o que segue a carreira, né? E o inativo é o cara da reserva remunerada e o reformado. Qual a diferença, professor? Se ambos são aposentados. O cara da reserva remunerada ele pode ser convocado a retornar ao serviço ativo, ele pode ser convocado. Já o reformado ele não pode mais voltar para o serviço ativo, mas ele recebe sua remuneração normalmente. Essa é a principal diferença. Beleza? Então, militar, ele é ativo ou inativo. Logo, pessoal, o inativo já é o cara aposentado, né? O cara que ele se aposentou. Então, para o cara ser considerado aqui, ó, ele considera como militar o incorporado ou o matriculado. Logo, pessoal, a lei está falando de quem? A lei está falando do militar ativo. Lembrando, pessoal, que quando ele fala instituição militar, certo?
você já tem que ter em mente, meu aluno, que nós temos, como instituição militar, nós temos as Forças Armadas. As Forças Armadas nós temos quem? Nós temos a Marinha, nós temos o Exército e nós temos a Aeronáutica. Essas são chamadas o quê? Forças Militares Federais. Tá bom? São as Forças Armadas. E nós temos, senhores, nós temos aqui as instituições militares estaduais, tá bom? Então nós temos os militares estaduais. Quem são os militares estaduais, senhores? Polícia Militar e Bombeiro Militar. São militares estaduais. Eles são considerados forças auxiliares e reserva do Exército. São os militares estaduais. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Eles são considerados forças auxiliares aí e reserva do Exército. Né? Antigamente, no texto anterior, ele só falava das Forças Armadas. Aí ele mudou a redação, ele colocou agora o que? Ele colocou instituição militar, ou seja, ele incluiu também as forças auxiliares aqui, beleza? Então, pessoal, voltando ao raciocínio, quando ele fala incorporado ou matriculado, quer dizer que esses caras aqui, eles são considerados o quê? Eles são considerados militares para efeito do Código Penal Militar. Logo, essa pessoa incorporada ou matriculada, ela comete os crimes aqui previstos no nosso Código Penal Militar. Ele pode ser sujeito ativo aqui desse crime, ausentar-se ou militar, que é um militar, pessoa incorporada ou matriculada para servir em posto ou graduação. Show de bola, pessoal? Então aqui é um militar ativo, que é incorporado ou matriculado. É o cara que ele está no serviço ativo. Né? Em regra, não pode ser praticado por inativo. Show de bola? É claro que nós temos exceções, nós vamos ter exceções que vai entrar a figura do militar inativo. Cuidado, aqui é uma aula inaugural, inicial. Eu quero começar bem lá de baixo para você dominar o Código Penal Militar de forma completa para você acertar qualquer questão. Mas nós vamos ver lá na frente, por exemplo, nós vamos estudar o concurso de pessoas, né? Então vamos supor que junta-se um militar ativo e um militar inativo para cometer o crime de motim, por exemplo, certo? Existem, né, como exceção, justamente nesse caso de concurso de pessoas. Ou seja, um militar ativo, ele se junta para cometer o crime junto com outro militar, só que inativo. Ó, eu tenho um concurso de pessoas. A condição pessoal desse cara aqui, ó, a condição pessoal dele, de militar ativo, ele pode aí se comunicar também para esse cara aqui, tá bom? Ele vai responder como se ativo fosse, como coautor, né? Então pode acontecer, mas calma, não vai ficar desesperado agora. Por quê? Porque é um assunto lá para frente. Eu estou adiantando um pouco, mas é muito lá na frente. Quando a gente for estudar concurso de pessoas, a gente vai estudar isso aqui. Não se preocupe que a gente está começando aqui do zero, mas a gente vai A gente vai evoluir. E é claro, no meu curso eu vou trazer muitas questões para vocês, tá bom? Não se preocupem. Essa primeira aula eu vou passar a teoria, a partir da segunda vai ser teoria, questões, teoria, questões. É claro que eu vou ter que adaptar as questões por conta da nossa mini reforma, né? Eu já estou trazendo para vocês as modificações. O artigo 12 ele vem complementar, por quê? Porque ele vai falar um caso de equiparação a militar da ativo, né? Ele não é ativo, mas vai ser considerado como assim fosse, ele vai ser equiparado. Então ele diz, pessoal, que o militar da reserva ou reformado, que você já sabe quem é, quando o empregado na administração militar equipara-se ao militar da ativa para efeito de aplicação da lei penal militar. Professor, o senhor está falando do cara que é convocado novamente para retornar do serviço ativo? O senhor disse que não podia voltar, né? Podia ser convocado? Não, não é esse caso. Por quê? Porque o reformado, pessoal, nem para ativo ele pode voltar mais, ele não pode mais ser convocado. É aquele cara que, mesmo ele sendo aposentado, ele está empregado na administração militar, ele está trabalhando na administração militar. Professor, mas se ele está aposentado, como é que ele vai trabalhar? Pessoal, a regra de aposentadoria dos militares ela é um pouco diferente das pessoas comuns, né? Hoje, por exemplo, o professor de vocês é militar. Para mim se aposentar, eu vou ter que trabalhar 35 anos, né? É um pouco menos do que os trabalhadores comuns. Por quê? Porque é uma profissão diferenciada, né? É uma profissão de risco. Você sabe que a profissão de militar, você faz o juramento com o risco da própria vida, beleza? E aí, pessoal, alguns se aposentam novos e têm condição de continuar trabalhando. Eu vou citar um exemplo para vocês que acontece no meu quartel, né? Que acontece. O que ocorre? Tem um oficial que ele trabalha lá, que ele é um oficial muito competente, né? É um oficial que ele é referência, é coronel.
Acontece que ele completou o tempo para se aposentar e ele se aposentou. Só, pessoal, que a função que ele exercia, né, ele trabalhava na parte de armamento, ele tinha um conhecimento que nenhum outro militar tem. O serviço dele não podia parar. Se ele se aposentasse e se desvinculasse de vez, a polícia parava, para você ter uma ideia. Então, o serviço que ele presta é indispensável. Logo, vamos supor, por meio de algum contrato com o Estado, né? Só um exemplo, tá bom? Hoje ele continua trabalhando, tá bom? Claro que formalmente ele continua trabalhando, mas ele é aposentado. Mas como o serviço dele é indispensável para a administração militar, não pode ficar sem o serviço dele, ele vai para o quartel todo dia, como se estivesse trabalhando. Ele está exercendo lá a função. Beleza? Então, ele pode, como esse cara aqui ele é considerado equiparado, né, ele é equiparado à militar ativa, conforme o Código Penal já deixa expresso, né, ele pode cometer crime mesmo que ele não seja aí matriculado ou incorporado na administração militar. Esse militar da reserva reformada, ó, quando ele está o quê? Ó, empregado na administração militar, ele equipara-se aqui a militar da ativa para efeito de aplicação da lei penal militar. Show? E o artigo 3 também vem falar, ó, o militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para efeito de aplicação da lei penal militar quando pratica ou contra ele é praticado o crime militar. Só para complementar. Lembrando, pessoal, para quem não sabe o que é o posto ou graduação, você já deve saber, né? Posto, quem tem posto, pessoal, posto é o grau hierárquico do oficial. Já eu explico para vocês quem é oficial. E graduação é o grau hierárquico da praça, tá bom? Então, eu nunca vou falar que o oficial tem graduação ou que a praça tem posto, não, tem que fazer essa divisão. Posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico da praça. Já eu falo para vocês quem é oficial e praça no momento mais oportuno. Quando a gente for estudar aqui, pronto, tá aqui, um momento perfeito, porque a gente vai estudar o conceito de superior. Quem é superior para o Código Penal Militar? Professor, para que eu preciso saber quem é superior? Meu aluno, mais uma vez, a gente tem que interpretar o Código Penal Militar. Quando a gente for estudar os crimes propriamente ditos, nós vamos ter esse crime aqui, por exemplo, a violência contra o superior. Praticar violência contra o superior. Mas, meu aluno, eu te pergunto, quem é superior? Quem é considerado superior? Para ter uma perfeita subsunção do fato ali, a norma, para eu moldar bem direitinho aqui, no nosso tipo penal, eu preciso interpretar, eu preciso saber se ali realmente tem um superior, né? Se a violência foi praticada de um subordinado contra um superior, eu preciso saber quem é considerado superior, porque eu não consigo aplicar se eu não tivesse interpretação. Então veja, quem é considerado superior para fins de aplicação da lei penal militar? Quem eu vou considerar superior? Primeiro, ó, esse crime aqui, praticar violência contra o superior, é tipo assim, você dá um murro no cara mesmo. Então, por exemplo, eu sou cabo, né? Um exemplo, né? Vamos supor que eu sou um cabo e eu dou um murro no sargento. O sargento não é meu superior? Opa, pratiquei um 5.7, violência contra o superior, né? Só que nós vamos saber agora quem é superior, porque a banca vai trazer essa situação para vocês. Então nós temos aqui, pessoal, o inciso 1 e o inciso 2. Basicamente, pessoal, no inciso 1 ele diz aqui sobre a superioridade hierárquica, que é a mais fácil, e nós temos também uma superioridade funcional, ou seja, em virtude da função que o cara exerce. São esses dois conceitos que vai enquadrar aqui no conceito de superior, e nós vamos estudar bem direitinho. Então veja, o exemplo que eu citei, ó. Esse crime aqui de violência contra superior. Vamos supor que o cabo, ele dá um soco no capitão. Eita, meu irmão, lascou. O cabo deu um soco no capitão. Qual é o crime que ele cometeu? Um 5.7, tá bom? Violência contra superior, porque o capitão tá acima do cabo. Já eu vou falar pra vocês. Só que tem outro crime, pessoal, que é violência contra inferior hierárquico. Aquele cara que tá abaixo de você na hierarquia. Um exemplo aqui é o contrário. Vamos supor que o capitão agora foi que deu um soco no cabo. Logo, nós temos esse crime aqui, 175, tá bom? É possível tanto esse como esse. Só que vai ser tipos penais diferentes. E a banca vai cobrar isso aqui de vocês. Então, para você entender isso aqui, você tem que entender a hierarquia da polícia. Lembra, pessoal? Ó, nós temos a carreira de praças. Nós temos as praças. Certo? Cada estado, ela vai ter o seu organograma ali, os seus níveis hierárquicos, tá bom? Cada estado vai ter. Eu vou falar do Ceará, mas a maioria dos estados é da mesma forma. Eu tô falando no âmbito estadual, beleza? Das instituições estaduais. Então, você vai começar aqui, ó, soldado. Depois você vai vir a cabo.
Depois você vai vir a terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento. Depois você vem até subtenente. É o máximo que você pode chegar na carreira de praça. Professor, se eu entrar praça, eu posso alcançar o oficialato? Pode, tá bom? Pode sim. E aí, pessoal, nós temos os oficiais. Então aqui são as praças, ó. Agora nós temos os oficiais. Nós vamos ter aqui o segundo tenente. Nós vamos ter o primeiro tenente. Nós vamos ter o capitão. Nós vamos ter o major. Nós vamos ter o tenente coronel. Vou botar abreviado, tá? Tenente coronel e, por último, coronel. Então aqui forma a carreira dos oficiais, certo? Essa aqui, pessoal, é mais ou menos como funciona a hierarquia. A polícia, ela se baseia na hierarquia e na disciplina. A hierarquia é isso aqui. A hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, ó. Logo, pessoal, é óbvio que o cabo, por exemplo, ele é superior do soldado. O terceiro sargento é superior do cabo. Ah, pessoal, lembrando, ó, os oficiais eles têm posto. E a praça ela tem o quê? Graduação. Posto é o grau hierárquico do oficial e a graduação é o grau hierárquico da praça. Então, digo o quê? Que o cara tem posto de segundo tenente, posto de primeiro tenente, posto de capitão, posto de major. A praça, da mesma forma, tem graduação de soldado, graduação de cabo, graduação de sargento, graduação de subtenente. Então, veja, pessoal, ó, o cabo, ele é superior do soldado. O sargento é superior do cabo. O segundo sargento é superior do terceiro sargento. O primeiro sargento é superior do segundo. E o subtenente é superior ao primeiro e aos demais que está abaixo. Só que o subtenente, ó, o subtenente ele é inferior. Ó, o segundo tenente é superior do subtenente. O primeiro tenente é superior do segundo tenente. O capitão é superior ao primeiro e assim vai. É óbvio. Isso aqui é a superioridade hierárquica, que não tem segredo, né, pessoal? Então, por exemplo, se o subtenente aqui, ó, ele der um soco aqui no segundo tenente, a gente vai para onde? A gente vem para cá, violência contra superior, né? Um exemplo para vocês. Então, esse é o conceito superior do inciso primeiro, que é o que, ó? É a superioridade hierárquica, ó. O militar que ocupa nível hierárquico, posto ou graduação superiores, conforme a antiguidade, nos termos da lei de 1980, que é o Estatuto dos Militares no âmbito federal, né? E de leis de unidades da federação que regulam o regimento jurídico de seus militares, né? Que no caso das instituições estaduais é os estatutos, que é uma lei estadual, né? O segundo inciso, que é o inciso 2, ele vem falar do conceito de superior em virtude da função, aí é diferente, tá bom? Por quê? Pessoal, vamos supor que agora eu tenho um capitão X e eu tenho um capitão Y. Ambos são o que, ó? São capitães, né? Ambos são capitães aqui, né? E aí? O que eu faço nesse caso, pessoal? O que eu faço? Né? Como que eu vou aplicar? Vai ser violência contra superior ou vai ser violência contra inferior? E aí, o que vocês acham aqui? Né? Fica complicado, porque são capitães, né, pessoal? Os dois são capitães. E aí? Como é que fica aí? Né? Aí o aluno começa a ficar o aluno começa a se confundir. Professor, tenho dois capitães, como é que eu vou fazer aqui? Quem é superior? Por isso que ele vai falar em relação à função, tá bom? Porque mesmo eu tendo igualdade de posto aqui, eu posso dizer que um é superior para efeito de aplicação o quê? Da lei penal militar. Então vamos para um exemplo. Vamos citar um exemplo básico aqui. Vamos supor, pessoal, que eu tenho um primeiro tenente X, só para nomear, tá bom? Para diferenciar, eu tenho um primeiro tenente Y. Esses dois tenentes aqui, eles estão exercendo a mesma função. Eles são comandantes de policiamento da área, por exemplo. Então, ambos são comandantes de policiamento da área, beleza. Só que eu tenho outro primeiro tenente, bem aqui, ó, vou botar ele acima, que é o primeiro tenente W, tá bom? Só para nomear, para diferenciar. Esse cara aqui, ele está na função de supervisor. Ele é supervisor regional. Supervisor regional. Aqui é a função dele. Essa função que esse primeiro tenente está exercendo é uma função de capitão. Essa função aqui, pessoal, ele garante uma superioridade, né? Uma superioridade o quê? Funcional. Então esse cara aqui, ele tem sim uma superioridade pelo quê, pessoal? Pela função que ele exerce.
Logo, se um tenente desse ele vem agredir a esse cara aqui, né? Ele vem agredir, é como se ele tivesse agredido o quê? Um superior. Logo, ele vem para cá, ó, praticar violência contra superior. Mas vocês estão vendo que eles têm o mesmo posto, a igualdade hierárquica aqui, certo? Mas a lei considera, ó, o militar que, em virtude da função, ó, exerça autoridade sobre outro de igual posto ou graduação. Por que ele exerce autoridade? Por causa da função. Olha o exemplo que eu citei, a função do cara, ó, supervisor regional. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. E o parágrafo único, ele vem falar sobre o inferior hierárquico. O militar sobre o qual se exerce autoridade, nas condições descritas no artigo 1 e 2, deste artigo é considerado inferior para fins de aplicação da lei penal militar. Inferior hierárquico. Vai servir para quê o conceito de inferior em relação à interpretação? Para esse crime, por exemplo, praticar violência contra inferior, né? Então veja o quão é importante essa parte interpretativa da lei, né? Essa interpretação autêntica. Aí, pessoal, a gente tem que ver também a definição de comandante, né? Quem é o comandante? Pessoal, o comandante ele pode ser comandante de uma unidade, pode ser comandante de uma fração de tropa, vai depender do crime que a gente vai estudar, mas você tem que saber quem é comandante. A lei diz, pessoal, que vai se equiparar ao comandante, para efeito de aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Então, às vezes, você vai achar a questão falando, o cara é diretor, né? Ele exerce função de direção. Mesma coisa, ele vai ser equiparado a comandante. Porque tem crimes, pessoal, por exemplo, ó, omissão de providências para salvar comandados. Olha, ó, deixar o comandante. Aí eu pergunto, quem é o comandante, pessoal? Quem é comandante? Como é que você vai saber quem é comandante? Isso nós vamos estudar na frente. A lei diz quem é comandante. Vem dizer também que o diretor é considerado o quê? Comandante. Então, diretor, chefe, comandante, é tudo como se fosse o quê? Equiparado, tá bom? São todos querem dizer a mesma coisa. Um exemplo de diretor, nos órgãos que prestam atividade meio, né, pessoal, os órgãos de apoio aí, você vai ter as direções. Então, nós temos a DAO, a Diretoria de Apoio Logístico. Geralmente, quem comanda aqui é o quê? É um diretor, né? Show de bola? Então, fiquem atentos aí à equiparação a comandante. A IDECAN gosta de cobrar muito isso aqui, letra da lei, mas como eu disse, algumas questões dela, ela acabou aprofundando um pouco, por isso que eu estou passando para vocês. Olha outro crime, uma missão de socorro, ó, deixar quem? O comandante. Então você tem que interpretar, você tem que saber quem é que é considerado comandante para efeito de quê? De aplicação da lei penal militar. Então a gente está antecipando um assunto que é requisito para você entender a lei, beleza? Pessoal, essa modificação foi polêmica, tá bom? Ainda estamos falando da nossa mini reforma, né? Porque, ó, ela veio com a nova lei, só, pessoal, que a gente vai ter um problema constitucional, infelizmente. E eu acredito que isso aqui vai ser cobrado na prova, né? Eu acho que vai cair letra da lei. Por quê? Porque isso aqui não tem aplicação, pessoal. Ficou muito mal formulado aqui. O legislador, ele não se atentou para alguns detalhes específicos aqui. Eu vou explicar por que aqui a gente tem um problema. Vai despencar em prova isso aqui, mas acho que vai ser letra da lei. Vai cair na prova. Isso aqui, ó, próximo concurso, PMCE 2025, anota. Esse dispositivo vai cair. De preferência copiado e colado. Vai cair isso aqui. Pode ter certeza. Falando de militar estrangeiro. Então, militar, ele vai falar do militar estrangeiro que ele vem para o Brasil, ele vem fazer um curso no Brasil, ele vem fazer um curso nas Forças Armadas, um curso na Polícia Militar, por exemplo, ele vem para cá, para a Polícia Militar, fazer o curso do BOP, o curso Caveira, né? Ele vem aí no estágio, né? E tal. Então, ó, os militares estrangeiros que vêm de fora, quando em comissão ou estágio em instituições militares, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira. Então, ele diz assim, ó, militar estrangeiro, militar dos Estados Unidos, veio fazer um curso aqui. Logo, como ele vem para cá, para o nosso país, ele fica sujeito à nossa jurisdição. Ou seja, eu vou aplicar a ele, se ele vier a cometer um crime, ele vai estar sujeito aqui ao nosso Código Penal Militar. Ele vai responder mediante aqui a nossa Lei Penal Militar Brasileira. Ressalvados dispostos em tratados ou convenções internacionais. Por que é a ressalva? Se esse tratado ou convenção tiver outra disposição, eu vou seguir o que está lá no tratado ou convenção internacional. Então, não esquece dessa ressalva. Mas vamos voltar à regra, pessoal. Então, militar estrangeiro veio para o Brasil, veio fazer um curso aqui, por exemplo. Ele veio fazer um estágio, vai fazer um curso lá no BOP, né? E aí ele vem a cometer o quê? Um crime lá, tá bom? Ele vai responder o quê? Perante o nosso Código Penal Militar Brasileiro, a não ser que eu tenha um tratado ou convenção internacional dizendo outra coisa. Mas olha o problema aqui, pessoal, olha o problema. Nós sabemos que nós temos a Justiça Militar da União e nós temos a Justiça Militar do Estado, certo?
Essa é a divisão, Justiça Militar da União e Justiça Militar do Estado. A Justiça Militar da União, pessoal, ela julga aí qualquer pessoa pode ser processada e julgada pela Justiça Militar da União, inclusive o civil, tá bom? O civil ele pode responder, pode ser processado pela Justiça Militar da União. De que forma, professor, que ele pode responder? Vamos supor que o civil, ele vai lá no quartel do Exército, né? Vai lá no quartel e ele dá um soco no sentinela, aquele guarda que fica lá na frente, né? Ele dá um soco no sentinela. Ele cometeu o crime, pessoal, do artigo 158 do nosso Código Penal Militar, tá bom? Olha aqui, ó. Violência contra militar de serviço, ó. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quatro, ou contra sentinela, vigia ou plantão, reclusão de 3 a 8 anos. Ele vai ser processado e julgado por quem, pessoal? Esse civil, pela Justiça Militar da União. Então, ele vai ser julgado aqui na Justiça Militar. Diferente da Justiça Militar do Estado. Olha a diferença. A diferença, pessoal, é que a Justiça Militar Estadual, ela só julga os próprios militares estaduais. Ela não julga civil. Então, a Justiça Militar do Estado só julga Polícia Militar e Bombeiro Militar. Não pode julgar o quê? Civil. Ele não julga civil. Show de bola? Então, aqui você já nota a diferença. A Justiça Militar da União abarca todo mundo, né? Até o civil. A Justiça Militar do Estado só julga PM e BM, né? Nos crimes militares definidos em lei. Aí olha o problema, pessoal. Isso aqui está bem expresso na nossa Constituição, ó. Aqui a competência da Justiça Militar da União, ó. Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tá bom? Aqui é da Justiça Militar da União, né? E a Justiça Militar Estadual, ó. Aqui é da Constituição Federal, artigo 125. Ele vem falar da Justiça Militar Estadual, ó. Compete o que, ó? Processar e julgar o que, ó? Os militares do Estado, tá bom? Ele só julga quem? Somente militar do Estado. Então, a Justiça Militar Estadual só julga a própria Polícia Militar ou o próprio Bombeiro Militar. Não julga civil. Professor, e qual é o problema aqui? Olha o problema, pessoal. Olha o problema. Olha o problema constitucional que foi gerado. Antigamente, essa redação só falava das Forças Armadas. Agora ele colocou instituição militar, tá bom? Instituição militar. Ou seja, ele acrescentou aqui as forças militares estaduais, certo? Só, senhores, que o problema maior aqui que eu vou ter é justamente esse aqui, pessoal, ó. O estrangeiro, vamos supor, vem aqui o militar estrangeiro fazer um curso na Polícia Militar. E lá ele comete um crime, né? Comete um crime lá na instituição, né? Dentro dessa instituição militar estadual, por exemplo, na Polícia Militar. E aí, pessoal, como que a Justiça Militar Estadual vai julgar esse militar estrangeiro, sendo que ela só pode julgar Polícia Militar e Bombeiro Militar? Olha o problema constitucional criado aqui. Logo, pessoal, fica sendo inaplicável esse dispositivo aqui no caso do militar estrangeiro, porque a Justiça Militar Estadual ela não tem competência, né, para julgar esse militar estrangeiro. Por quê? Porque ela só julga a própria Polícia Militar ou o próprio Corpo de Bombeiro Militar. Professor, mas se esse militar estrangeiro ele for fazer o curso na Justiça Militar da União e lá ele pratica crime, aí sim, pessoal. Nesse caso, a Justiça Militar da União, ela julga qualquer pessoa, ele vai responder igual ao civil, pessoal. Até o civil, caso ele cometa um crime, ele vai, né, um crime militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. O militar estrangeiro vai responder como se civil fosse, né, como se fosse um civil. Você está entendendo? Então aqui nós temos um grande problema quando a gente fala dos militares estaduais, né, porque ele abarcou aqui quando ele falou instituições militares, de modo geral. Né? Então veja o problema que foi criado nesse dispositivo. Como é que eu acho que isso aqui vai ser cobrado? Meramente letra da lei, tá bom? Basta você saber isso aqui. Que os militares estrangeiros, ó, quando em comissão ou estágio nessas instituições militares, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o quê? O disposto em tratados ou convenções internacionais. Show de bola, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Vamos passando aqui. Pessoal, para finalizar, a gente vai estudar agora o que? Nós vamos estudar o tempo de guerra, pessoal, tempo de guerra. Que é importante, vou até misturar aqui com um pouco de direito constitucional, né? Mais uma vez. A Constituição, pessoal, ela diz que não pode haver pena de morte, salvo em que? Em caso de guerra declarada, né? Isso aqui a gente estuda lá na Constituição. E aqui a gente vai ver um pouco sobre tempo de guerra, né? A gente vai falar aqui sobre essa questão da guerra declarada. Então vamos lá, pessoal, ó. Tempo de guerra, nosso Código Penal Militar.
Quanto que é considerado tempo de guerra? Professor, qual a importância de saber sobre o tempo de guerra? Primeiro, está no teu edital, né? Então, ó, veja bem, ó, no edital de vocês cobra os crimes militares em tempo de paz. Cadê, ó, crime militar em tempo de paz e também crime militar em tempo de guerra. Quando a gente vai estudar a parte especial, nós vamos ter dois capítulos, né? Um capítulo vai falar dos crimes militares em tempo de paz e outro capítulo vai falar dos crimes militares em tempo de guerra, beleza? Então, quando a gente tem tempo de guerra, a gente vai ter a aplicação lá dessa parte dos crimes em tempo de guerra. Nós vamos estudar tudo isso, não se preocupe, tá bom? E o que é o tempo de guerra, pessoal? O tempo de guerra, para efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com o quê? Com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com decreto de mobilização. Então, são dois casos. Declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento. E termina quando? Quando ordenado a cessação das hostilidades. Eu não sei, eu acho que caiu uma questão dessa, da IDECAN cobrou. Algum concurso da PM cobrou isso aqui. Não sei se foi a FGV ou foi a IDECAN, ela só mudou aqui, ela fez uma confusão aqui. Então, você tem que saber o quê? Quando que começa o tempo de guerra e quando acaba, tá bom? Logo, aqui eu posso afirmar para vocês que a gente está diante de uma lei penal excepcional, né? Nós estamos diante de uma lei penal excepcional. No nosso curso a gente vai estudar o que é a lei temporária e a lei também excepcional. Então aqui a gente tem uma lei excepcional, porque nós vamos aplicar aquela parte 2, né, pessoal, lá dos crimes em tempo de guerra. Ela só se aplica quando a gente está em quê? Em tempo de guerra. Por exemplo, a cobardia, a traição, a deserção em tempo de guerra, o rapto, nós vamos estudar tudo isso lá nas nossas próximas aulas e quando a gente for estudar os crimes aí em tempo de guerra, né? Aí é interessante, pessoal, porque a Constituição Federal ela diz que não pode haver o quê? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 aqui, né? E aí, pessoal, o artigo 84 diz o quê? Compete privativamente, é uma competência privativa do presidente da República, o quê? Declarar guerra, né? No caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então veja, pessoal, que compete privativamente ao presidente, né, declarar a guerra, né, autorizado por quem? Pelo Congresso Nacional. E aí, pessoal, falando em relação a essa pena de morte, que é possível no caso de guerra declarada, né, essa guerra declarada, quando a gente fala em relação à pena de morte, a doutrina entende que a pena de morte ela só vale se a guerra, né, que autoriza, né, essa pena de morte é só em guerra de defesa, tá bom? A guerra que autoriza a pena de morte, tá bom? A guerra que autoriza a pena de morte é só a guerra de defesa, tá bom? Não vale a guerra de agressão. Então, quando o Brasil ele for agredido e na defesa dessa agressão, ele está se defendendo dessa agressão, o presidente ele declara guerra, aí é que se autoriza a pena de morte. Show de bola? Então lembre disso. Então, esse artigo 15 é muito cobrado, pessoal. Tempo de guerra, para finalizar a interpretação, né? Tempo de guerra é o quê? Para efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, ele começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e ele termina quando é ordenada a cessação de hostilidades. Estamos diante de uma lei penal excepcional e aí, nesse caso, a gente aplica lá aquela parte lá dos crimes em tempo de guerra. O que é mais cobrado? O que é mais cobrado é os crimes em tempo de paz. Os crimes militares em tempo de paz são mais cobrados. Aí na próxima aula a gente vai entrar nos crimes propriamente militares, impropriamente militares. Nós vamos falar dos princípios da legalidade, tá bom, pessoal? Vamos estudar tudo naquele padrão, tá bom? Então, a cada 1000 visualizações, pessoal, que dá no vídeo, eu vou trazer uma aula nova. Hoje é a aula 1. Vou deixar aqui em aberto para vocês. Pegou 1000 visualizações, eu trago a aula 2. Pegou 1000 visualizações, eu trago a aula 3. Até a gente dar o Código Penal Militar inteiro. Vai depender de vocês, pessoal. Quem manda é vocês. Se vocês quiserem novas aulas, se vocês quiserem se preparar de forma efetiva, de forma padrão, você vai curtindo o vídeo, você comenta. Não custa nada deixar um comentáriozinho. Quando você comenta e curte, o vídeo vai ganhando engajamento. E aí eu já trago a continuação para vocês. Beleza? De forma bem objetiva, bem direta, com PDF e resolução de questões. Então o que é que eu peço? Primeiro, entra no grupo, vai ficar na descrição do vídeo aí o link do grupo, é só você clicar em cima. Professor, eu estou assistindo pelo computador, não tem como clicar no link, eu vou deixar meu WhatsApp. Então vai lá, entra no grupo e
como eu disse, se você estiver focado, porque toda vida que tiver uma aula nova eu vou postar no grupo, tanto a aula como eu vou postar o PDF, já antecipadamente no grupo você já vai antecipar a aula. E aí a gente vai ter um grupo para trocar ideia, falar de novidades sobre o edital, vou falar para vocês a previsão e tal, tudo certinho, as mudanças que houveram. Então tudo vai ser debatido lá. Então entre no grupo e compartilhe o vídeo com seu amigo que está estudando, que está focado, que está se preparando. Compartilhe em outro grupo que você faça parte, que aí o vídeo vai pegando engajamento e eu já trago a continuação. Próxima aula a gente vai começar no padrão total e a gente vai chegar forte na parte de penal militar. Por quê? Porque foi uma área que a IDECAN abordou de forma muito aprofundada. Então, se você não estudar no padrão, não confie na IDECAN. Você tem que estudar da melhor forma possível. Você tem que dominar a lei para você não cair aí nas pegadinhas da banca. Então, vem com o professor, se inscreva no canal. Pegou minhas visualizações, eu já trago a parte 2 para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Eu vou criar a playlist também para você organizar aí, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto!